Boa tarde a todos, né? Relembrando, nós somos o time 3, composto por mim, Jefferson Silva, Vitor Nilson, Theo Caldas, Matheus Kulik e Kevin Abreu. A gente está falando sobre geração de texto. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os métodos de decodificação, que são a principal maneira de controlar a qualidade e a, a variedade do texto gerado pelo nosso algoritmo. E a gente também finalizou dizendo que, assim, aqueles métodos que a gente tinha apresentado até o momento, eles tinham um foco muito maior em tentar trazer um texto que fosse o mais semelhante à linguagem do ser humano possível, mais especificamente focado na qualidade desse texto. Só que existem algumas aplicações para esse tipo de ferramenta, nas quais a gente está mais preocupado em ter um texto diverso do que necessariamente um texto que seja completamente certeiro em relação ao que seria dito por uma pessoa, por exemplo. Né? É o caso, por exemplo, de um chatbot, onde um texto com mais variedade é muito mais interessante. E aí, para conseguir controlar um pouco melhor essa variedade no que está sendo produzido, a gente vai trazer hoje a ferramenta principal, que são os métodos de amostragem. Pode passar um, por favor. No método de amostragem, a gente vai utilizar a mesma função softmax que já tinha sido explicada na semana passada, que é uma função que tem como foco principal pegar o output, o logit gerado pela rede neural e trazer e calcular a probabilidade numérica, né, desse determinado token com base nesse logit. Pode passar mais um, por favor. E para o caso do método de amostragem, o que a gente vai fazer é uma pequena alteração nessa função softmax, adicionando um parâmetro extra, que é o parâmetro T, que diz respeito à temperatura. Mais um, por favor. Essa temperatura, ela vai ser utilizada da seguinte maneira. Se o T for muito maior do que 1, a gente vai passar a tolerar tokens que são menos prováveis e, consequentemente, isso vai fazer com que a gente tenha uma variedade maior dentro do nosso texto. E, ao mesmo tempo, se o token for muito menor do que 1, a gente passa a tolerar só os tokens mais prováveis e isso vai diminuir a diversidade do nosso texto. Quando a gente está usando essa nova fórmula, a gente tem que tomar cuidado. Isso vai ser mostrado mais à frente com a nossa demonstração em código, mas isso também é explicitado no próprio livro do texto, que se a gente começar se a gente passar a utilizar um T muito maior do que 1 e começar a abrir o nosso algoritmo para tokens cada vez menos prováveis, ao mesmo tempo que ele vai aumentar a diversidade do nosso texto, ele vai passar também a trazer muito texto que, sabe, não tem nenhum sentido, textos completamente desconexos, e isso vai prejudicar demais a qualidade do nosso texto. Pode passar mais um, por favor. Isso está sendo demonstrado mais ou menos por esse gráfico daqui. A gente pode ver que na linha onde o t é igual a 0,5, que a gente pode tratar como algo muito menor do que 1, a gente tem uma linha que tem um pico muito próximo da origem, e essa linha ela diminui de altitude muito rápido, ao ponto de que na direita os valores são quase que desprezíveis. Isso quer dizer que a gente está, então, gerando tokens que estão mais próximos da origem, ou seja, tokens que são mais prováveis, e indo para a direita, com a queda brusca dessa linha, a gente tá tendo uma diversidade uma diversidade completamente, perdão, a gente tem uma diversidade menor porque ela desconsidera tudo que vem à direita. E você pode ver que isso é diferente, por exemplo, na linha onde t é igual a 2, que é muito maior do que 1, onde a gente também tem uma quantidade maior de tokens no lado esquerdo, mais próximo da origem, só que a distribuição entre o lado esquerdo e direito, né, a distribuição da linha por um todo, ela é bastante mais sutil, ela acaba sendo mais bem distribuída, o que mostra que a gente tem uma variedade maior, a gente tem uma variedade maior e, ao mesmo tempo, a gente também está se abrindo para tokens que são cada vez menos prováveis. Quando a gente está trazendo uma implementação desse tipo de algoritmo para a vida real, a gente tem que passar, então, a controlar, tentar, pelo menos, controlar os tokens que são permitidos pelo nosso algoritmo, de forma que a gente consiga aumentar a nossa diversidade de tokens geradas, mas, ao mesmo tempo, que a gente impeça que o nosso algoritmo traga texto que é completamente desconexo da realidade. E aí a gente tem alguns métodos que podem ser utilizados para fazer esse controle.
E aí eu vou passar agora a palavra para o Matheus Kulik, que vai trazer o primeiro desses métodos, que é o método TopK. Opa, fala aí, gente. Então, nesse método, basicamente o que ele faz, né, a partir de uma amostragem que a gente recebe, seja uma amostragem de 1.000 tokens, 500 tokens, a gente seleciona, no caso K, os K tokens com a maior probabilidade para a gente usar eles como input para nossa decodificação, né? Por que que a gente faz isso? Como a gente pode ver naquele gráfico ali de baixo, aquele cumulative probability, a gente pode ver que os 2.000 primeiros tokens são os que têm as maiores probabilidades. E a partir dali, no caso, nessa amostragem, a gente gerou 10.000 tokens, né? Eles têm uma probabilidade bem mais baixa. E o que acontece? Quando a gente tem essa amostragem grande, num texto muito longo, a gente pode acabar pegando palavras que têm uma probabilidade muito baixa e que às vezes nem fariam tanto sentido naquele contexto e que elas estão sendo consideradas no cálculo desnecessariamente. Aí o que a gente faz é meio que polir essa amostragem, diminuindo consideravelmente a amostragem real que a gente vai utilizar como input do nosso algoritmo, e assim a gente consegue gerar um texto um pouco mais conciso e não tão caótico, né? No sentido de gerar palavras que não existem, ou até alguns termos que não fazem sentido naquele contexto. Aí pode passar, Vitor. Isso é basicamente continuação, né? Que ele reduz a amostragem para os K token mais prováveis. E é basicamente isso. Aí, só mais um detalhe: esse K é um número que a gente define no começo, né? E ele se mantém constante para cada iteração. Ou seja, se a gente definiu 50 no começo do nosso algoritmo, para cada iteração, para cada input que a gente for rodando, ele vai manter esses 50 mais prováveis. E assim a gente mantém até acabar com a nossa geração de texto. Oi, pessoal, tudo bem? Então, e agora eu vou continuar explicando o outro método de amostragem, que é o núcleo sampling, né, o chamado de top P, que ele também serve para você restringir a quantidade de tokens que poderão ser utilizados para continuar a sequência do texto, sem ser de uma forma fixa, como foi o da forma do top K. Por exemplo, você analisando esse gráfico aqui da probabilidade cumulativa de todos os tokens, você percebe que, por exemplo, no caso do top P, 2.000 tokens acabam representando aproximadamente 99% da probabilidade cumulativa de serem escolhidos, enquanto que todos os outros 8.000 têm uma probabilidade, cada um deles, muito pequena de serem escolhidos, né? Por isso que eles são até deixados de lado pelo top K. No caso do top P, ele funciona de uma forma dinâmica, em que você não limita os tokens que serão escolhidos por uma constante, né, por uma quantidade de tokens fixa, mas sim por uma probabilidade. O que significa nesse gráfico que é uma linha horizontal que delimita a probabilidade desses tokens. Isso é dinâmico porque, dependendo do token que você está trabalhando, do texto que você está trabalhando, essa curva, né, de probabilidade pode mudar. Então, a quantidade de tokens mais prováveis a serem utilizados varia, né, desde que esteja abaixo do seu valor top P. Isso também é uma outra forma de você restringir tokens que sejam muito desconexos, né, que sejam muito incoerentes para o resto do texto, ou até mesmo lixo, no pior dos casos, só que sem você se limitar a um valor fixo, mas sim de uma forma dinâmica, variando da probabilidade para a sequência de cada token, né? E é mais ou menos isso. Olá, olá, dá pra me ouvir? Bom, Sim. espero que sim. Dá assim, Kevin, dá assim. Ok, então apenas, né, juntando tudo que foi dito nesse momento, até retomando um pouco do que foi dito lá no início também, é, bom, não tem uma resposta clara, né, de qual seria o melhor método para gerar texto, mas, obviamente, cada caso é um caso, e aí a gente consegue meio que definir qual seria as melhores formas de implementar para cada caso. Então, se você quer ter mais precisão e
determinismo, você combina o Big Search e o Big Search e diminui a temperatura. Você quer ter textos bem mais longos e quer ter uma diversidade maior, você mistura as técnicas de mostragem com aumentando a temperatura. Outra consideração importante é que existe uma diferença, e isso vai ser mais claro quando o Theo mostrar código também. Existe uma diferença na performance dessas duas linhas, né, de possibilidade. Querendo ou não, o Bing Search tem que fazer várias passagens pelos tokens, e isso tem um custo bem grande. Então, né, de qualquer forma, é algo que tem que ser considerado também na hora de escolher qual é o caminho que você quer seguir. Outra coisa é que, na prática, a gente provavelmente não escolheria isso de cabeça, assim, né? A gente definiria métricas de performance e iria avaliando as diferentes implementações para o nosso problema. Eu acho que é isso. E agora a gente vai com perguntas e o Telzinho depois vai mostrar código. A pergunta de $1 milhão se vocês vão mostrar os exemplinhos, né? Vou mostrar agora, professor. Deixa eu Vai mostrar compartilhar agora. aqui. Vou parar aqui. Tá. Vamos lá. Acho que aqui vai. Conseguem ver, legal? Aham, ok. Tá. Então, é só recapitulando, né? A gente tem aqui esse notebook que ele mostra exatamente o que tem lá no capítulo, né? Os autores demonstraram lá no capítulo. Então, o que a gente está usando, basicamente, é esse método generate aqui. E ele vai, dependendo dos parâmetros, né, que você passa aqui, ele vai utilizar um método ou outro, né, que a gente discutiu. Daí, o que acontece? Nesse caso aqui, para fazer vou começar pelo sampling pela temperatura, né, que foi o que o Jefferson discutiu com a gente. Então, a gente está passando aqui esse do sample go true, para ele fazer o sampling, e passando o valor de temperatura, né? Então, e também não especificando o top K, ou seja, ele não tem esse limite que foi discutido. Então, eu gerei. Na aula passada a gente terminou com esse input aqui, Large Language Model Based On, e aqui eu usei um valor de temperatura 2 que é maior do que 1, então a gente espera que ele tenha tanta diversidade que acaba se confundindo, que foi o que realmente aconteceu aqui. Ele começa até é, legal assim, não sei se é legal, mas assim, com palavras mesmo, né? Mas começa a aparecer uns lixos, assim, que você fica meio, tipo assim, será que é isso mesmo? E, tipo, umas palavras que não tem nada a ver com nada. Até que no final ele começa só a inventar palavras. É, ou seja, não é o que a gente quer, né? Mas a gente viu que se a gente reduzir o valor da temperatura, por exemplo, 0,5, é, ele começa a já não botar tantos lixos, né? Só que mesmo assim, eu achei até engraçado esse exemplo aqui, eu vou ler para vocês. Tentar traduzir aqui. Os language models são baseados numa gramática, né, particular. É uma ferramenta muito poderosa, mas tende a gerar resultados não muito bons, né, bagunçados. Depois ele fala assim, deixa eu só jogar isso para cá. Eu não quero entrar nos detalhes, mas é um assunto muito importante. Aí eu achei engraçado essa resposta. Mas você vê que isso é a influência da temperatura, né? A gente está pedindo para ele gerar diversidade no texto. Ele gerou, ele falou que não, não quer entrar nos detalhes. Mas beleza. Aí a gente começa com o top K, que, como o Matheus falou, ele vai, tipo assim, cortar essas, esses tokens mais improváveis, né? Aí que, de novo, ele só muda passando os subparâmetros mesmo. E aqui eu botei para ele gerar com K50. E ele já dá uma resposta assim bem mais concisa e coerente, né? É,
já é bem mais interessante do que a outra. Aqui eu fiz com K20 para reduzir ainda mais essa diversidade. Ele também gerou um textinho que aqui tá meio grandinho, não vou ler, mas assim, depois vocês posso passar isso para vocês aí, vocês leem se quiserem, tiver interesse. Mas já faz uma diferença considerável. E o top P, de novo, aqui a gente vê passar, o top K está passando esse valor P. E para testar eu botei 0,9. Também já começa a ter tipo, umas coisas interessantes. Você vê que aqui ele mencionou o modelo do Google, né? Da Google. Está mencionando algumas outras aqui, ImageNet, algumas coisas que ele pegou, que não é a primeira coisa que ele falaria, eu espero, né? A gente espera que ele realmente tenha trazido um pouco de diversidade, assim, para essa resposta, por causa desse parâmetro P, né? Mas também não tanto, né? Não tanto a ponto de produzir lixo. E aí é basicamente brincar com esses parâmetros e ver quais são as melhores respostas. Aqui eu voltei, por exemplo, dos Transformers, né? Aí você vê que ele continua achando que eu estou falando sobre os Transformers Ah, do sim. robô, né? Do carrinho, do Aham. robô e tal. Aí eu botei aqui, tentei dar um contexto para ele, para ver se ele fala sobre Transformers de Machine Learning, né? Deep Learning. E ele parece que entendeu aqui na situação. Então você vê que, tipo assim, é bem legal, assim, ficar brincando com esses métodos, né? Mudando os parâmetros para ver o que ele gera. E já melhorou bastante da aula passada, né? Não sei se vocês lembram, mas, tipo, aula passada a gente fez só a busca gulosa, né? Grid Search e o Beam Search. E realmente não tem, não tem nada de diversidade, né? Naqueles métodos lá. Eles são, pega o É, gulosa, ele pega o mais provável, e o Beam Search, ele traça um caminho ali, tentando achar um conjunto, né? Tipo, de tokens mais prováveis. Mas esse aqui ele já traz um pouco mais de diversidade, eu acho interessante, assim, para dependendo da aplicação, né, como já você falou. uhum, Mas é isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, comentário, sugestão, uhum. só Tá bom. estamos aqui. Vou Ok, parar de obrigado. compartilhar. Eu vou parar aqui de gravar.